Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia comigo, no Colossenses, irmãos, no capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ver, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 23, irmãos, 23. Algo que o Senhor Deus tem falado comigo, irmãos, já faz alguns meses, e eu tenho guardado no meu coração, e penso eu que seja hoje o dia do Senhor nos lembrar algumas coisas que Ele confiou a nós, irmãos, como igreja. Diz-nos assim, irmãos, Colossenses 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a nossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou
no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Irmãos, um belo texto, infinito na sua revelação, pode ter certeza disso. E eu li os 23 versículos, irmãos, mas precisamente o 13 é que nós vamos falar algumas coisas aos irmãos. E eu sei que os irmãos estão aí cheios de conhecimento, não é? Mas, irmãos, eu ainda creio, Jorge, que eles os pequenininhos, né? E estes meses, irmãos, eu tenho estado com ele, muito próximo, e tenho visto a miséria que vivo como um homem de Deus, como os demais irmãos também são. E ele tem me feito ver algumas coisas e mostrado a mim, irmãos, algumas mentiras que ando cometendo por dizer que somos cristãos. Mas vamos lá, irmãos, vamos lá no texto. Os irmãos conhecem muito bem, irmãos, o que é o mundo, na linguagem popular. Mas vamos tratar o mundo na visão bíblica, que é a criação que Deus tem feito. Então, perguntei ao presbítero Rafael se Deus tinha criado a terra sem forma e vazia. Ele disse que sim. Eu digo que não. Mas está escrito na Bíblia. Eu digo que não. Eu digo que não. Se observarmos, irmãos, Isaías 45:18, vem estar bem claro para nós que Deus não criou a terra vazia, que Ele criou a terra para ser habitada. E Gênesis 1:1 vem trazendo que Ele criou os céus e a terra. Mas o 1:2 vem trazendo que aí então ela estava sem forma e vazia. A ciência traz para nós a grande explosão na terra. Mas, irmãos, estudando e buscando os relatos da história bíblica, nós entendemos que Deus criou a terra perfeita, não sem forma e vazia. Ele criou os céus e a terra. Ele não criou uma terra vazia. Não, não. Isaías diz que não, 45:18. Pode procurar lá. Diz que Deus, o Senhor, não criou a terra vazia, mas criou para ser habitada. Então nós entendemos, irmãos, que quando Deus lançou o diabo na terra, trouxe-se um caos sobre esta face, esse globo tão belo. Então depois nós entendemos que Deus, ele vem reordenar a sua criação. Então ele começa a reordenar os dias e começar a trazer então uma forma, uma segunda forma para a terra. Aí os irmãos conhecem a história lá do Éden, aonde vem o nosso caos, que nos tortura até hoje. E por incrível que pareça, o veneno daquela serpente está fazendo efeito até hoje. Aquela mordida lá, irmãos, tem feito com que muitos crentes se andam embaraçados. Então, nós podemos observar, irmãos, que a vida cristã hoje parece estar meio confusa do que Deus tem deixado na sua palavra. Então eu quero que os irmãos compreendam que
se existe um lugar, irmãos, que Deus criou para o diabo, não foi a terra, foi o inferno. Lá foi o lugar que Deus criou para o diabo. Esta terra, este mundo, a qual João 3,16 vem trazendo que Deus amou de tal maneira este mundo. Não é esse poder das trevas que domina, o pecado que domina. Não é esse mundo que Deus disse que amou. Não, mas foi a criação que Ele fez. As suas mãos se formaram-se a terra. É essa terra que Ele amou. Não este mundo, chamado de trevas, dominado por Satanás. Não, isso Ele não amou. Isso não foi criado por Deus. Isso foi criado por Satanás. Ele é o pai de todas essas desgraças. Amém, irmãos? Amém? Posso continuar? Então compreenda, irmãos, que esse primeiro ato da criação de Deus foi maravilhoso, irmãos. E eu não tenho dúvida, irmãos, que haverá uma sequência disso. Que o próprio Senhor disse para aquele ladrão na cruz, que ele estaria no paraíso de Deus com o Senhor. Mas o mundo está aí, agora um mundo conhecido então como as trevas, dominado pelo pecado, aonde as pessoas parecem amar tanto este reino das trevas, que parece que até nós às vezes, irmãos, damos aquela balançada. Ou será que só acontece isso comigo? Quando aquele desejo vem, irmão Jamil, parece que tem algo movendo dentro da gente, aquela tendência para o pecado. E digo para os irmãos, assim como eu, como você, se você não estiver em Deus, eu te garanto, se você não cedeu, você vai ceder para o pecado. E a tua mente vai dizer para você assim: é só você pedir perdão a Deus e tudo bem. A mentira que o diabo lançou no meio da igreja. Peça perdão, Deus vai te perdoar. Amém. Até aí eu concordo. Mas na outra semana cometemos as mesmas falhas. Que arrependimento foi esse, irmãos? A não ser mais uma mentira cravada em nós. Mais uma. Mas segura aí, irmão, segura aí. Não fique bravo comigo, por favor. E este reino, irmãos, que a própria Bíblia vem trazendo que Satanás é o príncipe deste mundo, não é o príncipe da criação de Deus, globo terra, é o príncipe do sistema que está aí fora. Entendam bem isso, irmãos. Entendam bem isso. Esse sistema onde é difícil, irmão, andar-se na rua e não ver tantas desgraças. Na segunda-feira retrasada, estava fazendo uma caminhada com minhas filhas e passando atrás da Facamp, encontramos ali duas belas jovens, bonitas, se beijando. Eu fiquei olhando, irmãos, e minhas filhas diziam: pai, não fica olhando, elas vão te enfrentar, mas aqui me enfrente. Vamos ver qual reino é mais poderoso, se é o das trevas, ou se na verdade eu estou na luz ou não. Então elas diziam: isso é normal lá na escola. Não, isso não é normal. Não, isso não é normal. Então esse reino, irmãos, de mundo, está crescendo, está avançando, atingindo nossos filhos, nossas filhas. E nós não damos conta disso. Nós vamos tolerando. E a nossa mente vai dizendo assim: uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Eu digo: não sei. Porque quando aquele Cristo estava lá, irmãos, andando na cidade,
quando ele via tal situação, havia uma manifestação de Deus. Observe bem a nossa Bíblia dizendo que o próprio Deus vem trazendo uma voz e os discípulos ouvem em relação ao Cristo. Olha, esse é meu filho em quem me comprazo. A Bíblia católica, ela traz bem bacana, bem próximo, muito lindo. Olha, esse é meu filho em quem eu expus, em quem eu coloquei a minha afeição. Ou seja, o próprio Deus andava dentro daquele corpo. E nós temos dentro do texto que nós lemos, que ele é a cabeça desse corpo. Desse ministro de Deus agora, que é eu e a você. E por que é então que Deus não consegue expor a face dele em mim e em nós? Por que é então? O que está vendo conosco, irmãos? Conhecemos Bíblia, temos aulas de teologia. E por que é então que as coisas não mudam? Por que é então que os nossos louvores continuam os mesmos? Por que é então que as nossas orações continuam sempre para dentro? Elas nunca conseguem sair. Elas nunca conseguem ser acompanhadas por lágrimas. Elas não conseguem ser acompanhadas por um quebrantamento. As nossas orações não conseguem ser acompanhadas pelo crer que vamos ser aceitos por Deus através de uma fé, em uma forma de oração. Não temos prazer mais, irmãos, de estar com Deus. Mas quando nós lemos esse belo texto e dizemos que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, nós glorificamos o nome dEle. Então quando Ele olha para esse corpo, e não consegue ver, irmãos, aqui, não há um espaço para Ele pôr a face dEle em nós. Pastor, o senhor não sabe o que está dizendo. Eu digo, eu sei. Eu vim aqui te acusar. Me acusar. No dia que esta palavra parar de acusar os crentes, o Espírito Santo já não está mais na terra. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, irmãos, observa que lá no Êxodo, irmãos, quando Deus tira o povo do Egito, observe bem isso, irmãos. Ele libertou o povo do Egito, mas não liberou o povo para entrar todo na terra prometida. Liberou ou não? Não. Ele libertou o povo da terra, lá do Egito. Ele tirou de lá o povo, mas não colocou todos eles na terra prometida. E digo mais, se ele prometeu que colocou o povo na terra, por que ele tirou o povo da terra? Uma vez que ele prometeu a Isaac, a Jacó, a Abraão, queria levar o povo para a terra. Que glória que foi essa, irmãos? Aquele mar se abrindo por toda a noite, aquele vento vindo, o vento vindo forte, soprando-se sobre o mar, e aquele mar se abrindo, irmãos, e o povo passando, como o pastor diz, não é? Depois de 3 dias, estava lá o povo reclamando novamente. Não parece nós, irmãos, hoje? Para que orar 2 horas para inaugurar uma igreja? Isso é uma vergonha, irmãos, para um povo que se diz cristão, inaugurar uma igreja e passar 1 dia somente em oração. Estou errado, irmãos? Pastor, mas eu tenho orado todos esses dias. Amém. Graças a Deus por isso. Mas eu só quero que você pense. E Deus, quando tira esse povo de lá, irmãos, nem todos conseguem entrar na terra. Nem todos. Mas eu digo para você, irmãos, que vida que você está vivendo dentro desse texto tão lindo, que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou, como Ele tirou o povo lá do Egito e levou até a terra prometida. Ele nos tirou, irmãos, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Que reino é esse? Que reino é esse? Temos um rei. Se tem um reino, então temos um rei. Como que eu posso me encaixar dentro deste reino se eu não ouço as ordenanças do rei? Sendo que eu não quero obedecer às ordenanças dele, mas digo que estou no reino dele, mas não quero acatar as suas ordenanças. Que reino é esse? Será que ele conseguiu tirar das trevas ou não?
Se de fato Deus tem nos tirado, irmãos, do poder do pecado, não é? Mateus 1:21. E ela dará à luz um filho. E ele vai tirar o teu povo do pecado. Não está dizendo que é das enfermidades. Não está dizendo que é de tantas outras coisas. É do pecado, irmãos. O nosso problema só é o pecado. Ele é a consequência de tudo. Acabamos com ele. É meio caminho andado. É simples. Mas nós queremos primeiro que ele venha nos libertar dos nossos pesares, das nossas dores, das nossas angústias. É isso que nós queremos. Então, quando nós deparamos com uma situação verdadeira, nós vemos que isso não é possível. Que se ele não nos tirar do pecado primeiro, irmãos, que adianta ele me curar? Que adianta? Que resultado vai ter na minha vida espiritual? Uma vida boa fisicamente, uma vida boa financeiramente, mas uma vida espiritual morta, fracassada, cheio de pecado. É o pecado quem me domina, ele é o meu Deus. Para que isso? Será que foi Deus que me curou? Ou será que não foi mais uma arma de Satanás? Lembra da menina de Naamã? Que bonito. Eu olho muito para ela esses dias agora aí. Ela perde pai, perde mãe, perde irmãos, filho, parentes, sandália, perde tudo. Tudo. E é levada cativa. Mas quando chega a hora, irmãos, de Deus ser glorificado, ela traz a um homem poderoso, um Deus poderoso de verdade. Então nós olhamos para isso e dizemos: Senhor, olha, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. E mal pensamos que o bem mais valioso que temos, Salmo 16:2, o nosso Deus, nós já o perdemos há tanto tempo. Mas achamos que estamos com Ele ainda. Melhor dizendo, achamos que Ele está conosco ainda. Mas quando olhamos para esse texto, será que Ele nos tirou do poder das trevas? Porque parece que as trevas estão nos dominando. 3/2, a contagem precisa hoje do cristianismo, 3/2, os crentes vacilam. Será que foi por isso que Deus disse: olha, até quando vocês vão ficar assim, ó, para lá ou para cá? Até quando? Deus dizendo. Segundo Coríntios 7, nós temos que nos purificar, irmãos, para que as promessas verdadeiras de Deus caiam sobre nós, para que nós venhamos de fato dizer: Senhor, eu não estou mais no reino das trevas. Primeiro, porque eu tenho prazer de estar contigo. Ó, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu vim aqui hoje para Deus falar algo comigo. E se eu dizer que estamos errados? Não, eu vim aqui hoje para Deus falar algo comigo. E se eu dizer que estamos errados, irmãos? Que se esse for o meu primeiro pensamento, eu estou errado. Eu vou lá hoje no culto. Eu vou orar lá. Eu vou adorar a Deus. Se Ele quiser falar comigo, amém. Se Ele não quiser, amém também. Eu vou esperar. Eu vou confiar nele. Eu vou dizer igual eu já disse: ainda que Ele me mate, eu vou confiar nele. Será que temos essa fé em nós, irmãos? Porque estamos cheios de conhecimento, mas não conseguimos produzir nada. Pastor, mas domingo a igreja está cheia. Amém, irmãos. Amém. Eu vou dizer igual o pastor Deusdec diz: perdoa, meus irmãos. Vocês sabem o quanto eu amo os irmãos, vocês sabem disso. Me vende até terno parcelado aí. É uma benção. Mas, se fosse por número, estaríamos onde nós estávamos. Mas nós queremos, irmãos, uma manifestação de Deus real em nós. Uma manifestação de Deus real em nós. Quer ver bem? Observe uma coisa, irmãos. Deus, Ele tem estado disponível a nós. E é algo que você está cansado de ouvir nos cultos. Observe bem isso. Talvez esse, irmãos, para mim é o que mais me tortura.
Talvez se isso não tivesse acontecido, seria menos ruim. Entendam isso, irmãos. Quando Cristo morre, irmãos, e aquele véu é rasgado, Ele escancarou para mim e para você um caminho, irmãos, de contato com o Pai, que você e eu tem negado. Ele vem, vence a morte, o pecado, vence, e dá para mim e para você um caminho de acesso ao Pai, e nós não queremos. Estou errado, irmãos? Não, vamos lá, irmãos, nós estamos no mesmo barco, irmãos. A única diferença é que hoje eu estou aqui, não estou ali. Nós estamos no mesmo barco. Quanto tempo nós temos falado com Deus, irmãos? Vamos pensar. Vamos ver se nós amamos mesmo a Deus. Quanto tempo temos estado com Ele? Hoje. Esquece ontem, hoje. Quanto tempo nós nos dedicamos na sua palavra? Aí nós começamos a ver os nossos pecados. E os nossos pecados nos condenam. Porque a Bíblia diz, se eu observar a tua palavra, os meus caminhos serão claros. Por que andamos em trevas? Porque não lemos Bíblia mais, irmãos. Porque não queremos orar mais. Mas será que eu estou errado? Estou errado, irmã Maiara? Eu acho que não, irmãos. Eu acho que não. Mas entenda isso, irmãos. Será que nós estamos no reino do Filho de Deus? Será que nós fazemos parte deste reino, irmãos? Ou será que qualquer dificuldade vai nos tirar da presença de Deus? Ou será que qualquer situação vai fazer com que nós deixamos os cultos, os compromissos espirituais? Ou será que outras coisas têm prioridade na nossa vida? Está na hora, irmãos, de revermos algumas coisas. Talvez estamos querendo usar a Deus para nos favorecer em alguma coisa. E eu digo para os irmãos, não há nada mais de Deus para nós, irmãos. Nada mais. Nada mais. Tudo que Deus tinha, Ele já nos deu. Aquele corpo, com a imagem do próprio Deus, dentro dele. Então hoje Deus está disponível a nós através de Cristo e nós não queremos, irmãos. Não temos mais prazer de estar com Ele. Estamos igual aquele povo lá, quando sai do Egito. Pão de novo. O pastor vai falar de oração de novo. Vou falar do que, irmãos? Fala para mim do que eu vou falar então. Do que eu posso falar, Oséias? A oração é a base de tudo, irmãos. É a única coisa que está na Bíblia, que é para você não parar de fazer, é a oração. Faça sem parar, sem parar. O louvor você pode até parar, mas a oração é sem parar, sem parar, sem parar. Aí eu pergunto, faz quanto tempo que você já não parou com ela? Mas você diz que você faz parte deste reino e que você recebeu a redenção pelo pecado. Mas Ele ainda nos domina, Ele ainda nos controla, irmãos. Quer ver só? Aquele sentimento, irmãos, que tenta nos dominar, que tenta nos empurrar para as trevas, de volta. Nós cedemos quantas vezes, irmãos? Nós cedemos. E depois, o nosso coração é tão enganoso, que nós achamos que Deus nos perdoou. Mas eu repito, daqui a pouco nós fazemos de novo. Aí daqui a pouco nós achamos que arrependemos de novo. Daqui a pouco pecamos de novo. E assim vai, irmãos. Anos e anos se passando e nós da mesma forma e não produzimos nada para o reino de Deus. Nada. Não há uma manifestação real de Deus em nós. Não há. Se Deus nos apertar, irmãos, nós o abandonamos. Abandonamos. Essa é a vida cristã de hoje, irmãos. Mas nós dizemos que Ele nos tirou das trevas. Nós dizemos isso. Mas eu digo para os irmãos, está na hora da igreja sair das trevas, irmãos, e voltar para a luz. E dizer, Senhor, que venha o Teu reino sobre nós. E faça-se Tua vontade de uma vez por todas em mim. Em mim. Eu já disse isso, irmãos, e vou repetir. E não tenho medo de dizer isso. Olha para nossas famílias. Não tenho medo de dizer isso, irmãos. Escute bem antes de dizer isso. Existe uma história
da tradução judaica, que diz que certa vez Davi estava lutando e ele perde-se então a guerra. E ele ia morrer, irmãos. Ele ia morrer. E os soldados, não lembro o exército, mas os soldados inimigos encontram Davi e querem o matar. Disse essa história da tradição, que Deus fez com que Davi ficasse louco. E ele começou então a babar, ficar meio louco, né? Bem louco mesmo, melhor dizendo, bem louco. Ficasse rastejando pelo chão. E os soldados começam a dizer, não, esse não é o rei. Por quê? Porque o rei não é um homem louco. O rei é um homem inteligente. Ele é um homem sábio. Ele não é isso aí, ele é um louco. Esse homem é louco. E o outro soldado diz, não, ele é o rei. Olha para a roupa dele. Ele está com a coroa do rei. Ele é o rei. Não, ele não é o rei. Deixa ele aí. Esse é um louco. Abandona ele, vamos embora. E foram embora, irmãos. Daqui a alguns instantes, o Davi volta-se no seu estado normal. Por que então que Deus não é o Deus da loucura? Por que então que nós, irmãos, nos decepcionamos com aquilo que acontece na nossa vida? Porque não cremos de verdade na palavra de Deus. Que evangelho é esse? Que reino você está, irmãos? Quem é o teu rei? Quem domina você? Quais são as ordens que você acata? De Deus ou não? Esta é a mensagem para nós esta noite, irmãos. Amém? E eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. De uma coisa. Toda a grandeza de Deus está em Cristo. Toda a plenitude de Deus habita nele. Nele. Em Cristo. E Ele abriu um caminho para mim e para você, irmãos. Ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou das trevas. Sem nós merecer. Ele tirou você da treva, Rodrigo. Sem você merecer. Mas Ele tirou. Ele levou você para um reino. E que espera algo de você. Algo de você. Que você não seja mais um, mas que você seja um no reino. Guarda aí para você. Este é o evangelho que nós estamos pregando, irmãos. Ou nós vivemos com Cristo, ou você decidir, irmãos, viver uma vida com Ele. Mas eu estou com problemas, e eu não estou, irmãos. E eu não estou. Mas Deus é mais. Deus, Ele é o meu único bem. Meu bem maior. É por Ele que eu luto. E pelas outras coisas que são importantes. Se Ele não quis me dar, eu vou fazer o quê? Brigar contra Ele? Eu vou cuspir na sua cruz? Senhor, eu não admito isso. Para quê, irmãos? Ou eu acredito que Ele conduz esse barco, ou eu não acredito. Ou eu acredito que Ele conduz a minha vida, ou não. Agora eu penso, irmãos, que tem algumas fortalezas dentro de nós que tem que sair hoje. Tem que sair hoje. Algumas coisas dentro de nós que são fortalezas, que nos controlam, irmãos, a verdade é essa, que nos controla. De tal forma que não temos mais prazer de estar com Deus. E olhamos para aquele véu rasgado, que Ele abriu para mim um caminho direto com o Pai, direto. E eu não quero. Por quê? Que reino que eu estou, irmãos? Que lado que eu estou? Que lado nós estamos, irmã Rita? Que lado nós estamos, Jorge? Quem é o nosso rei, irmãos? Mas eu digo para os irmãos, eu disse para os irmãos que estive com ele esses meses, e precisa algumas fortalezas sair de nós hoje.
Aquilo que você não está conseguindo vencer, irmão, você vai começar a vencer a partir de hoje. Não estou dizendo da vida material, estou dizendo da vida espiritual. Estou dizendo de vida de oração, irmãos. Estou dizendo de consagração. Quer ver? Nós não conseguimos mais nos consagrar, irmãos. É absurdo isso. É absurdo isso. Nós não conseguimos mais nos consagrar, irmãos. E chegamos no culto e dizemos: Senhor, fala comigo. Que jeito, irmãos? Se os únicos meios dele se aproximar de nós é leitura bíblica, oração e consagração, nós não fazemos, mas queremos que ele venha se manifestar em nós. De que forma? Eu não consigo passar um dia com ele, Rodrigo. Eu não consigo ler a Bíblia 2 horas. Eu não consigo. Mas tantas outras coisas eu faço, irmãos. Então são essas fortalezas, irmãos, que tem nos afastado do reino do seu Filho. E está na hora, irmãos, dele manifestar em mim a sua face. Em mim. E eu quero que a face do Senhor Deus seja refletida em mim, irmãos. Eu disse a Deus: Senhor, quer levar mais algumas coisas? Pode levar. Mas que eu vou permanecer aqui, vou. Isso é fé, irmãos. Isso não é cantar a vitória, isso é fé. Fé. Senhor, quer me levar embora? Estou à tua disposição. Isso é fé, irmãos. Mas as fortalezas querem nos destruir, irmãos. Eu digo para você hoje: Deus te tirou do poder das trevas. Acredita nisso, irmão. Ele te tirou de lá. Não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa. Não deixa ele dominar você. Não deixa. Ele tirou você de lá. Agora você tem que voltar a orar até encontrar com ele. Então quando você encontrar com ele, você diga: Senhor, agora eu posso sair deste lugar. Então você vai andar na luz. Amém, irmãos? E eu quero orar por você. Eu quero orar por nós, irmãos, essa noite. Eu sei, irmãos, que é quarta-feira, mas eu creio nesta palavra, irmãos. Eu creio nela. Eu creio nela, irmão Carlos. Eu creio nela. Ainda que ele destrua tudo isso, eu creio nela. Creio nela. E tem fortalezas que precisam ser paradas hoje, irmãos, na nossa vida. Porque ela tem nos afastado de Deus e tem feito com que nós acreditamos que estamos no reino dele, e não estamos. Porque se estivéssemos no reino dele, irmãos, nós não iríamos querer mais nada a não ser ele. Ele, cheio dele, cheio dele, cheio dele. Mas nós estamos vivendo um fracasso espiritual, irmãos, uma vida sem poder. Por quê? Porque a fortaleza, irmão, das trevas está tentando, irmãos, nos pegar novamente. Mas ele lá na cruz, irmãos, ele botou o ponto final nisso. Acabou, Satanás, acabou, ponto final. E ele nos tirou das trevas, irmão. Ele é o princípio de Deus, irmãos. Sem ele nada do que se tem hoje se haveria, nada, irmãos, nada. Ele é o princípio de Deus, irmãos, de Deus. Você entende isso? Ele é o princípio de Deus. E acreditar que ele está aqui, irmãos, é demais para mim. É demais para mim. E queria convidar você a este altar, irmãos. Queria muito convidar você a este altar, para que você venha experimentar este reino de poder. Experimentar. E tenha certeza de que foi da vontade de Deus que toda a plenitude habitasse nele. É por isso, irmãos, que ele tem o poder de sustentar todas as coisas, irmãos, todas as coisas. E se nós, irmãos, estivermos firmados nesta palavra, é suficiente, irmãos, é suficiente.
é suficiente. Está na hora, irmãos, de vivermos esse evangelho de poder. Evangelho que agride as trevas. Chega das trevas querer palpitar aonde ela não pode. Chega. Agora depende de mim, depende de você. E ele vem trazendo para você o seguinte: ele vai te apresentar santo, ele vai te apresentar irrepreensível e inculpado. Que mais queremos, irmãos? Ainda nos leva para o reino do seu Filho. Que mais nós queremos? Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus, Tu és poderoso, Senhor. Eu te glorifico por Tua palavra, pedindo a Ti, Senhor, perdão, pedindo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso, porque o Senhor venceu a morte. Aleluia. E quem somos nós, Senhor, para tão grande amor o Senhor nos oferecer? E por Tua palavra, Senhor Deus, eu estendo minhas mãos nesse instante em favor dos Teus filhos. E sobre a Tua palavra, Senhor Deus, ministrada nessa noite, eu peço a Ti, Senhor, que seja repreendido agora toda a fortaleza das trevas, Senhor. Aquilo que tem nos tirado, Senhor Deus, da Tua presença. Aquilo que tem nos tirado, Senhor Deus, da comunhão. Aquilo que tem nos tirado, Senhor Deus, da Tua glória. Que hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor venha sobre nós nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor traga o Teu poder e que o Teu reino, Senhor, que não tem fim, seja, Senhor Deus, estabelecido em nós para sempre, para a glória do Teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor Deus, pedimos a Ti, guarda os Teus filhos, Senhor, guarda os Teus filhos no Teu nome, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, ó Deus, é o nosso pedido no nome de Jesus Cristo.